Recomece, recomece quantas vezes forem necessárias. Eu já ministrei muito sobre essa palavra, ministrei muito baseado no texto de Noé, que Deus recomeçou com a terra, que se até Deus recomeçou, não há problema. E eu e você também recomeçamos. Só que a questão é, até quando nós iremos recomeçar algumas coisas? Toda vez que nós recomeçamos algo, quer dizer que aquilo foi parado no meio. Não que Deus não tenha prazer em estruturar algo novamente, em dar uma nova oportunidade. A Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. As misericórdias, eles são a causa de não sermos consumidos. Mas a questão é, até onde a gente vai abusar disso? Após tem como abusar da misericórdia do Senhor? Tem. É quando a gente, por conta própria, decide destruir uma obra perfeita que o Senhor fez. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 6. Viu o Senhor, Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Ou seja, Deus olha e fala assim: ó, o homem não foi criado não foi criado com este propósito. O homem está com o coração corrompido. Isso pesa o coração de Deus, porque Deus ele tinha feito uma obra perfeita. Deus criou Adão e Eva de uma maneira perfeita, só que agora o homem quer viver da sua maneira. Isso pesa no coração de Deus. Aí Deus faz o quê? Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que Deus ia fazer? Deus ia destruir tudo, ia acabar com tudo. Só que Noé achou graça. Ou seja, por causa da vida de Noé, Deus decide recomeçar com a terra, porque senão ele ia acabar com tudo. Muitas vezes, quando não somos nós trazendo destruição, porque a Bíblia também diz em Jeremias 18, sobre o vaso que estava na mão do oleiro, e esse próprio vaso se desfez e Deus volta a refazer este vaso, né? Quando muitas vezes não somos nós, mas desfazendo algumas coisas, o próprio Deus olha e fala assim: ó, fulano, eu não criei com esse propósito, Beltrano, não criei com esse propósito, está corrompendo aquilo que eu criei, então eu vou trazer uma destruição para poder recomeçar. E é aí que eu quero que você entenda. Tem destruições na nossa vida que são necessárias, e sim, mas a questão é, até quando? Até quando vai haver uma desobediência? Até quando você vai querer ver para o teu querer, para que Deus tenha que recomeçar e recomeçar e recomeçar? E nós entendemos, assim como Jeremias 18, sobre o vaso que estava na mão do oleiro, e esse vaso se desfaz, e Deus volta a refazer. Eu quero que você entenda que ele não pegou outro vaso, ele voltou a refazer o mesmo. Eu tenho certeza de algo, que o vaso, por mais que seja refeito na mão do oleiro, vai ficar com marcas. Vai ficar com marcas daquilo que um dia se quebrou. Por mais que esteja ali consertado, quem olhe por fora fique imperceptível, mas o vaso sabe. Como assim? Nós sabemos as áreas que nós fomos quebrados. Nós sabemos a área que nós fomos desfeitos. E muitas vezes nós vamos carregar cicatrizes da nossa vida por causa disso. Não só por aquilo que o Senhor permite na nossa vida, mas por decisões que nós mesmos tomamos. Por questões que nós estamos ali numa situação de temos que nos posicionar, em vez de se posicionar, a gente retrocede. Deus te trouxe nesse vídeo para te perguntar até quando você vai retroceder. Até quando você vai ficar recomeçando projetos? Até quando você vai ficar para, começa, para, começa, para, começa? Até quando vai ser essa inconstância? Deus não tem problema em recomeçar, Deus é muito misericordioso. Só que a questão é até quando nós vamos abusar. A Bíblia diz pra gente não usar a graça para dar ocasião à carne. Não abuse da graça. A Bíblia diz sobre o povo que vai entrar na terra prometida, Deus manda eles espiarem a terra e eles voltam, e 10 voltam reclamando, apenas 2 voltam crendo. Deus fala assim: esse povo não vai entrar naquilo que eu prometi. Deus chega um momento que fala assim: chega, esse povo já me irritou 10 vezes. O que Deus está mostrando na Bíblia? Tem um limite para irritação. Tem um limite. Deus também é aquele que põe limite. Porque o fato de ser graça, o fato de ser favor, não quer dizer que Deus é uma banana. Não quer dizer que Deus é bobo e você pode fazer, aprontar e vai ficar por isso mesmo. Tudo na nossa vida tem uma consequência. Coloca nos comentários, tudo tem uma consequência. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel que a responsabilidade ela é pessoal. Eu quero te perguntar se você, ao tomar atitudes ou deixar de tomar as mesmas que você precisa tomar, você é capaz de suportar as consequências. Deus olha para a terra aqui em Gênesis, né? Estou trazendo alguns textos para você entender. E olha e vê que tá tudo ruim. E ele destrói. Ele só não destrói na sua totalidade, mas ele destrói e recomeça com a terra. Imagine só, Noé tendo que plantar tudo novamente, construir tudo novamente, porque Deus destruiu tudo. A água do dilúvio tomou tudo, até as mais altas montanhas. Imagine só, tomou Everest. Foi assim, imagine o nível de altura daquela água. Não tinha mais nada. Noé teve que recomeçar do zero. Glória a Deus que a misericórdia do Senhor foi manifesta na vida de Noé. Glória a Deus que a misericórdia do Senhor tem sido manifesta na nossa vida todos os dias. Mas até quando?
Triste será o dia que Deus vai olhar e falar assim, ó, chega, acabou. Eu sou tão misericordioso, eu até perdoo, mas eu não dou chance mais de recomeçar. Quantas pessoas não brincam com isso no casamento? Quantas pessoas não brincam com isso a maltratar o cônjuge, a fazer, a aprontar, a trair, a adulterar, fazer coisas terríveis? Depois falam assim, não, fulano vai me dar mais uma chance. Beltrano vai me dar mais uma chance. E vão, e vão, e vão, e recomeçam. Quantas pessoas não fazem isso em ministérios? Quantas pessoas não estão fazendo isso com a sua própria vida? Recomeçar bacana? É bacana. As misericórdias do Senhor se renovam? Se renovam. Ah, apóstolo, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Glória a Deus, realmente não tem. A Bíblia diz que a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. É por isso que eu e você não fomos exterminados ainda. A questão é que não é que a misericórdia de Deus acaba. A questão é que vai chegar uma hora que Deus vai deixar a gente pagar a conta dos recomeços. Deus vai deixar a gente passar pelas dificuldades. A Bíblia diz que que Moisés, ele sobe para o monte, e ele vai ali, né? Deus vai dar para ele a tábua dos 10 mandamentos. Ele fica, a Bíblia diz que ele deixa lá embaixo Arão para tomar conta do povo, seu irmão. Arão andava com Moisés. Só que Arão deixa o povo pecar, ele faz o bezerro de ouro. Deus fala assim, Moisés, teu povo pecou. Desce. Moisés desce, fica bravo com a tábua, quebra. Aí Deus fala assim, Moisés, agora você vai ter que subir. Eu vou te dar de novo, mas agora é você que vai lavrar as tábuas. Antes, o próprio dedo de Deus ali escreveu. Agora, Moisés ia ter que ter um trabalho. O recomeço, ele é bom, porque a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Mas a questão é até quando você vai ter que ter o trabalho de recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. A Bíblia diz, ainda que o justo caia, todavia não ficará prostrado. Ainda que. Eu quero que você entenda que tem coisas na nossa vida que tem que ser um tropeção e não uma constância. Tem coisas na nossa vida, um desânimo, um pecado, ao tipo, tem que ser um tropeção, um escorregão e não uma constância. Porque quando aquilo é constante, está mostrando a nossa inconstância. A Bíblia diz no Tiago que é o homem de ânimo dobro, o homem constante não obtém de Deus coisa alguma. Eu te dei exemplos na Bíblia que aconteceram uma, duas vezes, mas a Bíblia vai nos mostrar do povo de Israel que Deus dá um basta. Deus deixa o povo no deserto, o povo não volta para o Egito, não, o povo morre naquele deserto. Deus está falando com vidas aqui hoje. Até quando você vai brincar com a minha graça? Recomeça? Recomeça. Mas estou aqui para dizer, é a última oportunidade. Estou aqui como profeta. Nós estamos no tempo do fim. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar com as coisas de Deus. É tempo, sim, de recomeçar, porque a misericórdia de Deus te alcançou e você parou neste vídeo. Só que não é tempo mais de você levar as coisas do teu jeito, da tua maneira. Mas sim, de obedecer os propósitos estabelecidos por Deus. Eu quero orar por você. Tem coisa na tua vida que foi destruído porque estava corrompido à vista de Deus. Não é a vista dos outros. Talvez a vista dos outros esteja tudo muito bonitinho, mas a vista de Deus está corrompido. Tem coisa também que foi necessário quebrar. Assim como a arca, né, quando acontece ali a morte de Uzá morre, todo mundo se escandaliza porque os bois tropeçam, ou seja, foi necessário cair, né, quase cair, para que Uzá morresse. Tudo aquilo acontecia, aquela tragédia, para que Davi entendesse. Não levei a arca da maneira correta. E Davi ainda fala, eu não consultei a Deus como deveria. Então tem coisa na nossa vida que quebra, que tropeça, que dá errado, que é desfeito, que é destruído, porque não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então que você venha começar a recalcular a sua rota, que você venha aproveitar esses momentos e entender, Deus, onde eu errei? Deus, o que eu fiz? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? Deus tem prazer em conversar com você, Deus tem prazer em ter um relacionamento contigo. Mas a questão é, você está disposto a pagar o preço para ouvir o que ele quer falar e não o que você quer ouvir? Porque muitas vezes o que Deus quer falar, não o que queremos ouvir. Eu quero orar por você. Coloca o teu pedido de oração. Eu vou orar por você e vou orar por um despertamento. Deus tem falado muito nesses dias. Eu tenho certeza que você vai despertar para os propósitos do Senhor. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te glorificar, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Pai, a tua palavra diz que a sua misericórdia não tem fim. Se estamos, meu Pai, ouvindo uma palavra dessa, é porque a tua misericórdia se renovou neste dia sobre a nossa vida. Que venhamos entender a seriedade dessa palavra, que venhamos ter uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Meu Pai, que venhamos entender que nós não podemos brincar com a graça, com o favor do Senhor. A tua palavra diz acerca de Esaú, que mesmo com lágrimas, ele não achou lugar de arrependimento. Dependendo de atitudes que tomarmos, dependendo, meu Pai, de situações que tomávamos no calor da emoção. Nem precisa ser várias vezes, uma vez só. Podemos nunca mais achar um lugar de arrependimento. Pai, neste momento, Pai, eu te peço por um quebrantamento, por um alinhamento, que pessoas não venham tomar decisões precipitadas, decisões que o Senhor não está. Que elas não venham tomar os pés pelas mãos, assim como diz o ditado popular, meu Pai, e depois se arrepender amargamente disso e não achar um lugar de volta. Meu Pai, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, quebranta esses corações, nos alinha. Abra, Senhor, nossa visão espiritual para ouvir e discernir a tua
voz, em nome de Jesus. Quebranta-nos, quebranta o nosso coração, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. A tua palavra diz, meu Pai, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Assim nós cremos que o Senhor é aquele que nos renova dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Entenda. Até quando você vai recomeçar? Recomeçar é lindo. Recomeçar é maravilhoso. Muitas vezes é necessário. E recomeçar no sinal de destruição. Mas até quando? Cenários repetidos vão acontecer na tua vida por falta de posição sua ou desobediência. Deus te abençoe. Medita nessa palavra. Medita e já começa o dia endireitando as veredas. Deus te abençoe. Fique na paz.